Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Hoje a gente vai fazer quase uma autópsia, uma análise forense de um ano que simplesmente balançou as estruturas da indústria de jogos AAA. Sabe, aqueles jogos gigantescos de orçamento de Hollywood. O ano de 2025 prometia muito, mas no fim das contas virou o epicentro de um verdadeiro terremoto. Então, bora investigar as evidências. A questão que ficou no ar em 2025 foi basicamente essa. Com jogos que custam bilhões e consoles que vão custar mais de US$ 600. Até quando essa conta fecha? E olha, isso aqui não é só uma retrospectiva, não. O que a gente vai mostrar é a prova, com dados na mão, de que um colapso, talvez silencioso, já começou. E tudo gira em torno dessa matemática que parece cada vez mais impossível. A nossa investigação começa, claro, com a maior peça de evidência de todas, a mais colossal, o orçamento de Grand Theft Auto 6. Um projeto que, sozinho, mudou a escala de tudo o que a gente conhecia na indústria. Agora, respira fundo e olha para esse número. 2 bilhões 145 milhões de dólares. Durante meses, todo mundo falava em talvez 2 bilhões, mas a realidade superou qualquer boato. Isso não é achismo, tá? Esse valor foi confirmado nos balanços oficiais da Take-Two Interactive lá em junho de 2025. E esse era o custo só até aquele momento. Para a gente ter uma noção do tamanho do absurdo, olha essa comparação. O custo de GTA 6 não só deixa outros gigantes como Red Dead 2 e GTA 5 comendo poeira. Ele é maior que o custo de construção do Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo. E é mais de 3 vezes o custo de Vingadores, Guerra Infinita e Ultimato somados. É uma escala que sinceramente desafia a lógica. E claro, né, um orçamento desse tamanho veio acompanhado de muita dor de cabeça na produção. A previsão inicial era para o outono de 2025, aí adiaram para maio de 2026 e depois empurraram de novo, dessa vez para 19 de novembro de 2026, com aquela desculpa de polimento final. E a cada adiamento desses, o taxímetro continuava rodando, acumulando mais e mais custos. Então, aqui está o ponto crucial. O sucesso absurdo do passado não é garantia de nada. Olha só, GTA V custou 265 milhões e deu mais de 8 bilhões de lucro. Red Dead 2, com 540 milhões, fez mais de 2,5 bilhões. Agora, GTA 6 tem um custo 5 vezes maior que o de Red Dead 2. O risco é gigantesco. É uma aposta de tudo ou nada que depende totalmente do sucesso do modo online, para quem sabe se paga. Mas para onde foi tanto dinheiro? Vamos dissecar só um pedacinho desse monstro. Vazamentos e patentes da própria Rockstar indicam que a simulação da física da água sozinha abocanhou uns 300 milhões de dólares do orçamento. Isso dá tipo 14% do custo total, só para fazer ondinhas realistas. É a anatomia de um custo que beira o inacreditável. E o que isso quer dizer em termos técnicos? Bom, a gente está falando de Fluid Dynamics, ou dinâmica de fluidos, junto com Dynamic Ray Tracing e GPU Compute. Traduzindo para o bom português, são tecnologias que usam o poder bruto da placa de vídeo para calcular em tempo real como cada gota d'água se move, como a luz bate nela e como ela interage com tudo ao redor. O resultado é um realismo nunca antes visto, cerca de 10 vezes mais complexo que a física de Red Dead 2. E para fazer isso acontecer, precisou de uma equipe de uns 20 engenheiros trabalhando só nisso. Agora, vamos para a nossa segunda peça de evidência, e você vai ver como tudo se conecta. Porque o problema não é só o preço do jogo, entende? Esses orçamentos absurdos criam uma necessidade por um hardware cada vez mais potente e, obviamente, muito mais caro. O próprio console está virando uma barreira de entrada. E esse slide aqui mostra o que a gente pode chamar de espiral da morte da indústria. É um ciclo vicioso. De um lado, jogos como GTA 6 ficam cada vez mais caros, chegando na casa dos 70 a 100 dólares. Do outro, para conseguir rodar esses jogos, os consoles da próxima geração vão precisar de um poder de fogo no nível de uma RTX 5090, o que joga o preço do aparelho lá para cima. E quem fica espremido no meio disso tudo? A gente, o consumidor. E isso não é só teoria. Em 2025, vazamentos sobre o PlayStation 6, que tinha o codinome de Orion, pintaram exatamente esse cenário. A tendência é claríssima. O PS4 começou em 399 dólares. O PS5 pulou para 499. As projeções para o PS6, lá para 2027, já apontam para um valor entre 599 e 649 dólares. É um salto enorme que vai testar o limite do bolso de muita gente. E o impacto disso já deu as caras. Em novembro de 2025,
A indústria teve o pior resultado de vendas de consoles desde 1995. Foi uma queda de 40% nas vendas do PlayStation 5 e uma queda assustadora de 70% nas do Xbox, comparando com o mesmo período do ano anterior. O mercado já estava gritando que estava saturado e com medo dos preços. Mas olha, seria fácil demais botar a culpa só na Rockstar ou na Sony. O buraco é bem mais embaixo. Em 2025, o sistema AAA como um todo começou a mostrar rachaduras profundas. A gente viu que a fragilidade era da indústria inteira. E talvez o exemplo mais bizarro e chocante disso tenha vindo da Ubisoft. Em julho de 2025, eles atualizaram o contrato de licença, sabe? Aquele texto que ninguém lê. E no meio tinha uma cláusula que causou uma revolta mundial. Ela basicamente exigia que as pessoas destruíssem as cópias offline dos seus jogos. A hashtag #StopKillingGames simplesmente explodiu na internet. E essa cláusula foi só a ponta do iceberg. O ano da Ubisoft foi um caos completo. Em junho, desligaram servidores de jogos como Shikes Defiant e The Crew. Depois, adiaram o seu maior lançamento, Assassin's Creed Shadows, para 2026, com medo de competir com GTA 6. E para fechar o ano, adiaram os resultados financeiros e tiveram as ações suspensas no meio de boatos de que a empresa seria vendida. A força de GTA 6 foi tão grande que o jogo virou um verdadeiro buraco negro no calendário de 2025. As outras empresas gigantes simplesmente entraram em pânico. Adiaram seus maiores jogos do fim do ano para 2026. Títulos como Star Wars Outlaws, Avowed, Fable, todo mundo correu com medo da competição. Isso criou um vácuo que custou para a indústria algo em torno de 2,7 bilhões de dólares em receita que foi perdida ou adiada. Pessoal, uma pausa bem rápida na nossa investigação aqui. Se essa análise está abrindo a sua mente, considere compartilhar e deixar aquele like, beleza? Ajuda demais a gente a continuar trazendo esse tipo de conteúdo detalhado. Agora, por trás de todos esses bilhões de dólares, planilhas e estratégias de mercado, tem um custo que não aparece no balanço. O custo humano. Um custo real, doloroso e que muitas vezes a gente nem vê. Desde 2022, mais de 40 mil profissionais da indústria de games foram demitidos. 40 mil. Só em 2025, as estimativas variam entre 3.500 e 9 mil demissões. Isso não é só um número, são 40 mil vidas, carreiras e famílias sendo impactadas por essa instabilidade toda. E a causa principal dessa crise humana é essa inflação de custos que simplesmente se tornou insustentável. O custo para fazer um jogo de uma mesma franquia praticamente dobrou da geração do PS4 para a do PS5. E o resultado? Estúdios super respeitados como Cloud Chamber, ZeniMax e Supermassive tiveram que demitir dezenas e dezenas de pessoas só em 2025. Ok, depois de juntar todas essas peças, de analisar todas essas evidências, qual é o veredito final sobre o estado da indústria AAA? Será que a gente está de fato assistindo ao fim de uma era? E essa imagem aqui resume perfeitamente o que está acontecendo. Enquanto o modelo AAA tropeça, o público está votando com seu tempo e com seu dinheiro. Os dados mostram uma migração clara para jogos gratuitos e para jogos independentes de altíssima qualidade. Um exemplo é Clair Obscur, um jogo que foi candidato ao jogo do ano e foi feito com um orçamento de só 10 milhões de dólares, uma fração minúscula do custo da água de GTA. O veredito é que o modelo antigo virou uma corrida armamentista de quem tem mais dinheiro e isso simplesmente não se sustenta mais. O futuro que está nascendo dessa crise parece ter menos gigantes intocáveis e muito mais diversidade. Jogos como serviço, desenvolvimento que usa inteligência artificial e, principalmente, produções indie de altíssimo nível que provam que uma grande ideia vale mais que um grande orçamento. No final das contas, a real é essa. A matemática simplesmente não fecha mais. O modelo AA, como a gente conhecia, está desmoronando sob o peso da própria ambição. E o ano de 2026, com o lançamento do projeto mais caro da história dos games, o Grand Theft Auto 6, vai ser o teste de fogo. O teste final para toda uma era. E você? O que acha do futuro dos jogos AA? Acredita que o modelo vai se adaptar ou o colapso é inevitável? Dê sua opinião nos comentários.